Olá, meus amados, paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos estar deixando a palavra de Deus aqui. Este livro aqui, abra sua Bíblia aí, Eclesiastes, o capítulo de número 2. Livro do Eclesiastes, capítulo de número 2 e o versículo de número 11. Eclesiastes, capítulo de número 2 e o versículo 11, que vai dizer assim: E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso que está nos céus, meu Deus Todo-Poderoso, eu creio que a Tua palavra vai falar no coração de cada ouvinte neste momento, Pai. Deus, através, Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, deste vídeo, Pai, que vai ser, Senhor Jesus, espalhado, Pai, pelos confins da terra, Pai. Deus Todo-Poderoso, a Tua semente, Pai, que é a Tua palavra, Pai, ela vai ser germinada, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, que vai nascer muitos frutos, Pai. Deus, porque a Tua palavra ela é viva, Pai, ela tem poder, Senhor Jesus, para todas as coisas, Pai. É que eu te peço neste momento, Pai, que fala no coração de cada um. Amém. Meus amados, a palavra de Deus diz aqui, no livro de Eclesiastes, que foi escrito por Salomão. Quem era Salomão? Salomão era o filho de Davi com Betseba. Salomão era o moço que naquele tempo, conforme, se você pegar o livro de Eclesiastes e ler ele aqui por completo, você vai entender que Salomão, ele escreve aqui, pelo menos no capítulo 2 aqui, você vai entender quando Salomão ele começa a escrever e ele fala que diante aqueles que viviam a seu derredor, aqueles que viviam junto com ele ali naquele tempo, Salomão ele faz questão de mencionar a sua vida como era naquele tempo, porque depois que o rei Davi parte, Davi ele já estava antes da sua morte ali preparando Salomão, mas quando Davi parte dessa terra e já não estava mais ali, Salomão agora é levantado como rei. E ele faz questão de dizer que não havia ninguém naquele tempo tão rico quanto ele. Salomão escreve o livro de Eclesiastes, no capítulo 2 aqui ele começa a dizer que as maioria das coisas que foram feitas naquele tempo, coisas que chamavam a atenção de alguém, foi feita por mão deles. Ele diz que se ele quisesse naquele período, naquele tempo, qualquer músico que você olhasse e aqueles músicos se destacassem, eles estavam a serviço de Salomão. Todas as árvores que você olhava para ela, e você falava assim, nossa, como pode esses frutos aqui, como pode a sequência, a organização desse território aqui. Quem teve tanta sabedoria para isso? Tudo passou por mão de Salomão. Se Salomão tivesse nos tempos de hoje, ele seria um dos homens mais ricos da terra. Ele faz questão de mencionar várias as coisas que ele tinha. O camarada que tinha naquele tempo 700 princesas e 300 concubinas. Salomão ele tinha tanto poder naquele tempo que ele atraía várias pessoas importantes, como a rainha de Sabá, que um dia veio para ver a sabedoria de Salomão. Salomão ele começa a escrever e o livro de Eclesiastes ele começa a dizer que naquele tempo ele teve tanto prazer diante de todas as coisas. Ele diz que tudo que os olhos dele quis, ele não negou diante dos olhos dele. Tudo aquilo que ele teve desejo, ele não negou diante dos seus olhos.
E ele começa a falar tantas as coisas aqui. E eu creio que neste período que Salomão está escrevendo esse livro, Salomão já está bem velho, porque ele começa a falar quando eu era rei em Israel, e começa a falar das coisas que tinha feito, e começa a descrever todas essas coisas, trazendo à sua memória. Só que quando chega no versículo que foi lido aqui, diante da palavra de Deus aqui, em Eclesiastes 2, capítulo 11, ele diz assim: E olhei eu para todas as coisas que fizeram as minhas mãos, e tudo não passou de vaidade e aflição de espírito. O que Salomão estava refletindo naquele momento? É que todas as coisas que a gente faz nessa terra é passageira. E que Salomão, nesse momento, eu creio que ele está tendo uma reflexão, que se ele tivesse vivido um período da vida dele sem aquelas riquezas, mas tivesse vivido para Deus, ele teria muito mais lucro do que ele teve. Porque na verdade ele não teve lucro, ele teve lucro para fazer a vontade da carne, para agradar as coisas da carne. Não que as coisas materiais elas é pecado, não. Porque há vários homens de Deus foram ricos dentro da Bíblia. Um exemplo mesmo era Jó. Só que a alegria de Jó não estava apegado nas coisas que ele tinha. A alegria de Jó e a riqueza dele era de servir um Deus Todo-Poderoso. Só que Salomão ele foi diferente. Salomão ele tinha as riquezas, mas se deixou levar por mulheres que serviram outro Deus. As mulheres que levaram a consciência de Salomão a sair dos propósitos de Deus. E Deus tinha falado para ele no princípio que não serviria outros deuses, que não saísse do caminho. Então, Salomão ele saiu dos propósitos de Deus. O que essa mensagem vem falando para o nosso coração nos dias de hoje? Às vezes as pessoas programam tantas coisas. Todo ano há festas de carnaval, todo ano tem festa de virada de ano, todo ano tem festa aí, sempre programada. E parece que você, num momento de emoção, parece que aquelas coisas vai ser algo que vai trazer uma alegria dentro de você. Só que quando passa o período dessas coisas, logo o que é que vem? Só decepção, pessoas depressivas, porque o desejo da carne, ela é muito forte. E contra o desejo da carne, somente o Espírito Santo de Deus é que possa nos dar força para vencer. Até quando você vai ficar nessa ilusão de que essas coisas que você faz, essas coisas ela vai te dar alguma coisa? Porque aparentemente, as drogas, por exemplo, ela dá uma certa alegria. Muitos vai dizer o seguinte assim: o mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo tem muitas das coisas para nos oferecer, sim. Por quê? Por que eu falo isso? Porque se o mundo não tivesse, a igreja seria o local de muito mais pessoas. Mas o que a gente vê mais hoje? Várias pessoas estão andando por caminho de destruição. É bem verdade que no momento que você está numa festa, no momento que você está diante de programação de festa, você não quer saber de mais nada. Parece que aquilo ali vai trazer uma certa alegria no coração. Só que quando passa aquilo ali é só decepção, porque o diabo ele sabe como trabalhar na vida do ser humano. E contra essas coisas somente Deus. Mas para isso você precisa aceitar a palavra de Deus no seu coração, para que você venha entender os mistérios de Deus, e depois você vai ver que todas essas coisas, assim como o rei Salomão soube entender um dia que aquilo tudo não tinha passado de vaidade, porque Salomão ele fez tudo que agradara a sua carne, porém desagradava a Deus. Muitos vão dizer o seguinte: mas Deus só quer o coração. Não, Deus não só quer o coração. Deus quer que você deixe todas essas coisas. Já viu o significado da palavra igreja? A igreja, o significado dela é eclésia.
E eclésia, se você for aprofundar e for ver, significa chamado ou tirado para fora. Você é tirado para fora do mundo para fazer aquilo que é separado do mundo, fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos não querem aceitar essa palavra. Quando você vai pregar essa palavra, às vezes você sofre perseguição, porque as pessoas não querem abrir mão de deixar as coisas que estão envolvidas aí, tomando o tempo dela aí no mundo. Para elas, elas acham que elas estão certas, assim como eu também um dia pensava que eu estava certo. Só que depois de conhecer Jesus, eu entendo que todas essas coisas que eu fazia, eu estava errado. Então, a mensagem que eu deixo para o seu coração: sai dessa vida de destruição, essa vida que está te levando à perdição. Às vezes você pensa que vai encontrar felicidade nisso, mas todo ano, cada ano que passa, você vê que as coisas vão de mal a pior. E eu creio que Jesus Cristo ele vai te direcionar. Só que você precisa ter um esforço, porque Jesus ele não toma ninguém à força. Jesus, ele é aquele que chama. Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quando ele diz vinde a mim, é porque você precisa dar um passo para ele. Agora, quando você dá um passo e entender que você está prestes a deixar todas essas coisas do mundo, que não é fácil, mas que vai valer a pena, você vai entender depois e vai conseguir trazer na sua memória aquilo que Salomão estava falando, que tudo aquilo que você fez no passado não passou de vaidade. Meus irmãos, eu deixo essa palavra para você nesta manhã e que você possa estar meditando aí na palavra de Deus. Lê o livro aí de Eclesiastes, onde foi pregado aqui, e dê crédito à palavra de Deus. Jesus está voltando e o mundo, ele passa. A Bíblia diz que o mundo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Tenha um ótimo dia. Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor no teu coração. E até o próximo vídeo que a gente vai estar fazendo, sempre trazendo a palavra de Deus. E se Deus falou no teu coração aí, entenda. Porque a palavra ela não é minha, a palavra não é do homem. A palavra, ela sempre foi e vai ser de Deus. Amém? A paz do Senhor para todos e amém.